Olá! Estamos iniciando a apresentação do produto NeuroLaserMap. Acesse a nossa revista eletrônica no QR Code abaixo para mais informações, assim como o site neurolasermap.com.br. Eu sou Carlos Charoni, desenvolvedor do NeuroLaserMap, e vou apresentar agora para vocês este recurso baseado na fotobiomodulação transcraniana e na minha formação neurofotobiomodulação e a formação que eu ministro para profissionais da área da saúde em neuromodulação aplicado à fotobiomodulação. Eu me chamo Carlos Charoni, sou fonoaudiólogo, formado pela Universidade da Amazônia, pós-graduado em acupuntura sistêmica, pós-graduação em gerontologia e especialização em transtorno do espectro do autismo, proprietário do Núcleo Integrado de Saúde na NeuroSpark, proprietário e desenvolvedor do NeuroLaserMap, sócio proprietário da FanaUp School, uma plataforma de formação em recursos tecnológicos na área da saúde, professor de recursos e métodos terapêuticos, professor de fotobiomodulação do Instituto Renovar Academic School em Goiânia, proprietário da Charoni On Demand Cursos Online, desenvolvedor do podcast Charoni Fono e coordenador internacional da seção de fotobiomodulação no último congresso de 2024 de Fisiologia em Moscou. Primeiramente, muito obrigado a todos que adquiriram o produto NeuroLaserMap, tendo feito a formação na FanaUp, que é a plataforma onde eu ministro e formo, faço a formação de neurofotobiomodulação, ou profissionais da neuromodulação que realizaram a formação transcraniana. Bom, gostaria de iniciar a apresentação desse produto com meu último caso clínico. Tenho vários casos clínicos, a gente já formou mais de 200 fonoaudiólogos no uso do recurso, agora abrimos para outros profissionais da saúde que estão realizando, com várias experiências. As nossas experiências e a nossa fundamentação são baseadas em evidências científicas, a partir de dados sérios, da fisiologia, da neurofisiologia, da biofísica e também da biologia molecular. Vamos iniciar apresentando esse caso clínico, que foi um dos casos clínicos que nós tivemos no último ano, uma prática clínica minha, no meu consultório, para entender um pouquinho sobre a importância do NeuroLaserMap. Esse caso clínico, ele iniciou no ano de 2025, quando nós ainda não tínhamos o aplicativo NeuroLaserMap e a gente ainda não possuía o capacete posicionador, que é o nosso marcador, é o nosso GPS, como vocês têm em mãos aí o capacete. A partir desses dados coletados e as nossas informações, há 8 anos que nós estamos desenvolvendo uma possibilidade de ter mais resultados para que a gente possa fazer publicações científicas. Eu digo, resultados palpáveis nós temos, mas a gente precisa mensurar. A gente precisava de um mapa, a gente precisava de um posicionador para diminuir a heterogeneidade que se vem aplicando nos estudos, como uso de dispositivos que não são laser, uso de dispositivos que são capacetes, onde são capacetes que irradiam de maneira global a calota craniana, uso de comprimentos que não são determinantes para uma penetração adequada, numa porcentagem mínima para chegar no neurônio. Então, a partir daí, o nosso uso é baseado em equipamento off-label registrado pela ANS, autorizado o uso para uma reabilitação terapêutica, e onde nós utilizamos o laser, que são portáteis, com uma saída de 100 mW. Ok? Bom, vamos iniciar o nosso caso clínico e falar sobre Beatriz. Paciente Beatriz, 20 anos, que tem um diagnóstico base de paralisia cerebral, síndrome de Pitt-Hopkins e autismo clássico. A mãe procurou, neste dia, no ano de 2025 ainda, pedindo informações. Gostaria de saber informações sobre fotobiomodulação. Nós iniciamos o contato, ela fez a característica do diagnóstico da sua filha, e nós começamos a iniciar um processo de trocas de informação a respeito da neuromodulação.
O mapeamento clínico que nós temos da Beatriz era, a partir da nossa primeira avaliação, celorreia abundante, usando como base, rigidez e travamentos funcionais, hipoplasia e desafios de marcha, apatia e baixa responsividade inicial, e déficit de controle orofacial, de moderado a severo. Então, no dia 30 de junho de 2025, foi quando eu obtive o primeiro feedback. Como nós não tínhamos ainda o mapeamento do NeuroLaser Map, ele ainda estava em processo de construção, e a gente estava utilizando como a gente utiliza em toda a nossa formação, tendo critérios de localização a partir das áreas de Brodmann e também do sistema das 20, utilizando com base no efeito remoto, utilizações a partir de geometria específica, onde a gente conseguia conectar as áreas através de posicionamento pontual. Aí eu comecei a fazer a utilização sem o capacete, né? Então, a gente sempre faz assim, o paciente vai comigo no primeiro atendimento e após 2 dias, 48 horas, eu preciso entender esse feedback do paciente. Então, como nós não tínhamos o aplicativo, a gente tinha essa dificuldade na mensuração, dificuldade em implicar escalas e até mesmo fazer um registro onde a gente pudesse ter um posicionamento adequado, eu sempre procuro entender o que nós estamos vendo de aspectos relacionados após o uso do recurso. Então, no dia 30 de junho de 2025, após o nosso primeiro contato, que foi a avaliação, depois a aplicação do primeiro ciclo, eu pedi para a mãe da paciente relatar o que ela tinha observado a partir da nossa introdução do recurso. E aí, esse foi o primeiro relato dela após a primeira sessão. Olá, bom dia. O senhor falou para eu relatar sobre o que a Beatriz apresentou após sessão de fotobiomodulação e percebi uma diminuição na celorreia. Na sexta-feira e no sábado, balbuciou mais que o normal, olhar mais fixo, prestando mais atenção em coisas em sua volta e, em alguns momentos, a boca mais fechada. Foi isso que observei no final de semana. Essa aplicação eu iniciei no sábado, que era onde eu tinha um dia fixo de atendimento de neuromodulação com uso da TDCS, neurofotobiomodulação e nervo vago. No caso da Beatriz, nós optamos juntos, eu e a família, iniciar apenas com a neurofotobiomodulação. Então, após a primeira sessão, nós já tivemos aí um grande resultado. Como todo paciente que realiza a primeira sessão traz o nosso feedback para que a gente consiga mensurar os próximos ciclos. Lembrando que o meu ciclo que eu realizo com o paciente é um inicial de 10 sessões. Ele pode ser feito uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Não existe um protocolo fechado e engessado, porque nós não temos isso ainda de uma maneira robusta em termos de publicação científica. Então, vai muito da capacidade do planejamento terapêutico do profissional e também do seu critério a partir dos sinais e sintomas que ele observa. Bom, a partir desse período entre o dia 7 e 14 de julho de 2025, a gente está falando ainda no início do processo, a gente conseguiu observar maior controle orofacial, ou seja, confirmação visual do fechamento labial e melhora significativa da deglutição, e isso foi um impacto grandioso para o tratamento, porque era o que a gente tinha maior dificuldade, inclusive a cialorreia. Mas um outro aspecto chamou muita atenção, e para quem já faz a formação, para quem tem a formação em neurofotobiomodulação, entende que a gente tem ali um processo global, porque a gente tem um mod network muito importante entre as áreas que a gente trabalha. E aí a gente teve um marco motor inédito. A Beatriz realizou o movimento de levantar a perna direita para dançar, superando as limitações da hipoplasia. Isso a gente já tendo o relato da mãe sempre após as sessões de neurofotobiomodulação, após 48 horas. Isso foi impactante porque não foi só esse marco motor inédito que nós observamos. Lembra que a Beatriz tem 20 anos de idade, uma síndrome bem expressiva associado também ao espectro do autismo. Ela começou a dançar. Então, se você for pensar no que a gente teve na anamnese, do início da queixa, a Beatriz estava mais apática, né, triste. E aqui a gente começou a ter um estado comportamental mais
animado, a paciente começou a deixar de ficar apática. Então, ela relatou um feedback de calma e maior participação ativa, reduzindo os quadros de apatia. E aqui já é o relato da mãe. Aqui tem uma foto da Beatriz, e essa foto ela é bem significativa porque ela mostra já a Beatriz em outros parâmetros. Se vocês forem ver hoje a Beatriz, ela está bem diferente do que está aqui. O semblante, até a fisionomia orofacial e a simetria também. E aí no dia 7 de julho, ainda nesse período nas nossas primeiras sessões, até o dia 14, né, a mãe, a dona Risalva, relatando. Bom dia, só lhe atualizando sobre após a realização da sessão de fotobiomodulação. A Beatriz fechou a boca, só vi porque tirei uma foto no café que fomos. Então ela já está fechando a boca, ela permanecia com a boca aberta e tinha uns travamentos bem significativos, tá? Cialorreia diminuída. Essa cialorreia diminuída, se eu tenho a boca mais fechada, eu tenho controle motor oral maior, que foi o planejamento nosso na neurofotobiomodulação. Esse controle oral motor começou a dar mais pressão e mais coordenação, porque eu trabalhei a nível de cerebelo também. Então, a cialorreia diminuída, ela teve mais atenta, observadora. Não estava mais levantando a perna direita para dançar devido à hipoplasia. E no sábado à tarde me surpreendi. No dia 14 de julho de 2025, ela relatou: só lhe dando feedback sobre o que observei no final de semana, sempre após o sábado da minha primeira aplicação. Beatriz ficou calma, a cialorreia diminuída, melhoras na deglutição e mais participativa, visto que por esses tempos estava apática. Sinal super importante para a gente entender a conexão das áreas do sistema 10-20, funções executivas e área pré-frontal. Em julho de 2025, a gente teve aí, né, ainda no dia 31 de julho, algo bem importante, impactante também. Fortalecimento da marcha. Então, o relato foi de melhora significativa no padrão de caminhada, apresentando mais força e firmeza nos passos. Lembrando aqui, tá, fazendo uma associação com a síndrome e como a Beatriz ela chegou no consultório, chegou no início, ela tinha limitações bem significativas na marcha. Por isso ela cadeirante, ela usava cadeira de rodas. E ela começou a ter maior controle nesses passos mais limitados, né, na marcha limitada. Independência postural, Beatriz demonstrou a capacidade de se empurrar e se reposicionar sozinha na poltrona para manter a postura correta. Como ela está na cadeira há bastante tempo, ela começava, né, por conta da limitação postural, por processo de compensação de lado direito e esquerdo, a declinar, a escorregar na cadeira. Então, com esse escorrega, ela não tinha essa intenção própria de se empurrar e de se reposicionar. E ela começou a fazer isso muito bem. E aí isso a gente leva para uma independência onde ela começou a fazer uma postura de maior conforto. Estado emocional, ainda nesse período após relato, paciente visivelmente mais feliz, comunicativa, participativa nas atividades diárias. Então aqui a gente está no final do mês de julho de 2025, então praticamente nós temos aqui, estamos gravando esse tutorial, essa apresentação do NeuroLaser Map em agosto de 2026. E esse foi o relato para a gente chegar nesse resumo. Olá, bom dia. Só lhe atualizando. Sobre Beatriz durante essa semana. Ela melhorou a marcha com mais força, está muito feliz, falante, mas a cialorreia está abundante por esses dias. A gente teve um impacto aí na cialorreia. Eu não vi, mas Deodoro, que é o pai, Dr. Deodoro, relatou que a Beatriz se empurrou na poltrona e voltou a se posicionar na poltrona sozinha. Ela sempre se jogou, mas sempre a colocamos de volta para ficar com boa postura. Ela tem esses comportamentos. Beatriz se empurrou na poltrona e voltou a se posicionar na poltrona sozinha. Ela sempre jogou, mas sempre colocamos de volta esses comportamentos. Quando quer algo, quer que mude o desenho, que ela gosta muito de assistir o desenhos do YouTube, ela reclamou de um desenho chamado o desenho Pocoyo. E coloquei o multigestos. E aceitou bem. Isso é bem legal, porque eu sempre oriento também a ver alguns programas
específicos como multigestos. Aceitou bem no meu pensamento, me pareceu que queria aprender coisas novas. É uma possibilidade. Abençoado o dia. Bom, a gente já consegue perceber que nós temos um grande avanço, né? Então a gente está aí no início do tratamento, uma vez por semana, final do mês, praticamente eu acho que nós tivemos aí umas 4, no máximo 5 sessões. Já tivemos aí uma grande evolução no processo da neuromodulação. E o que a gente teve de feedback em relação ao o que os pais observaram. Aqui a gente vai pular um pouquinho, tá? E chegar em um sinal que foi também muito impactante para todos nós. No dia 27 de dezembro de 2025, nós tivemos uma expansão considerável da comunicação. Então, no dia 27 de dezembro, ela começou a ter uma repetição espontânea de palavras compostas. Mamá, bibi, interação social direta, linguagem social, função executiva, que existe uma relação entre cerebelo e área pré-frontal. Direita. No dia 21 de janeiro de 2026, aumento da atenção sustentada. Então, aqui já nesse ano, assistiu o filme Zootopia com foco contínuo na tela. Interação social, identificação e verbalização espontânea familiares. Olha o que ela pronunciou. Ela falou vovó, mamãe, em lugares públicos. Isso foi emocionante para todos nós. E lembrando que o Neurolaser Map e o nosso capacete posicionador, onde vocês são clientes, para quem não é cliente e quer fazer a formação, nós temos os nossos contatos, é importante entender o seguinte, que em dezembro que foi lançado, que nós começamos a lançar os primeiros capacetes, onde era o primeiro modelo, nem era o modelo Butterfly que nós temos hoje. Então era um modelo baseado em OpenBCI, que era um código aberto, onde a gente poderia pegar um capacete do sistema 1020 da OpenBCI, fazer a produção dele e aplicar no nosso aplicativo Neurolaser Map, onde a gente vai conhecer ainda um pouquinho mais, em outra oportunidade, na outra parte, em outro bloco. Então aqui a gente já tinha um mapeamento, quem começou a utilizar fui eu, e a gente começou aí a comercialização baseado no sistema 1020, no que a gente poderia fazer em base de aplicação com protocolos mais fechados. E aqui a gente já começou a usar uma escala, aqui a gente usou uma escala Matrix, que é uma escala de comunicação, uma escala validada cientificamente, ok? Bom, aqui, só para a gente voltar aqui, que é importante a gente ler esse relato aqui, que é bem emocionante, tá? Bom dia, tenho 2 novas situações com a Beatriz para lhe relatar. Ao realizar a atividade papai e mamãe com material confeccionado pelo fonoaudiólogo Paola, falei somente mamãe e bibi. Ao terminar, a Beatriz repetiu sozinha na mamãe e bibi ao falar com a avó por vídeo chamada. Para minha surpresa, ela chamou vovó por 3 vezes. Fiquei surpresa. Se eu relatasse o ocorrido, talvez ninguém acreditasse, mas a vovó ouviu. Isso ocorreu. Eu preciso relatar no dia 21 já de janeiro, tá? Eu preciso relatar logo. Ontem no cinema, no trailer, a Beatriz se irritou, mas quando começou o filme não tirou o olho da tela, nem para os lados olhou. O nome do filme era Zootopia. E ao sentarmos em uma biscoiteria para tomar café, sentou-se próximo a uma idosa de cabelos grisalhos, e o filho e Beatriz ficou olhando para ela e chamou de vovó por 2 vezes seguidas e falou mamãe. Olha que legal. É bem emocionante os resultados que a gente tem quando a gente consegue entender a neurofisiologia e entender o uso do recurso também. Não é aleatório, não são doses aleatórias. A gente tem um planejamento terapêutico e pontos específicos a se usar. Em fevereiro e março a gente começou a ter aí estabilidade no vocabulário, controle de rigidez. Então o episódio de travamento reduziu para apenas 5 minutos, no caso da orofacial, tá? E posteriormente se ausentou, não teve mais episódio de travamento de mandíbula.
Expansão verbal, vocabulário ampliado, dadá, vovó, mamá, papá, titi, contato visual, falar. E uma estabilidade clínica, celorreia controlada, lábios selados e participação ativa confirmada em consultório. Aqui já, se vocês, não sei se vocês recordam, né, da primeira imagem da Beatriz, mas aqui já em 2026, né, e nesse período aí de abril e maio, a Beatriz já está com outro semblante. A Beatriz já tem outro olhar. A Beatriz está sendo a Beatriz. Os pais estão conhecendo mais a Beatriz. É muito mais visível hoje, quando eu atendo a Beatriz nos nossos encontros, a mulher que ela é. A Beatriz tem 20 anos de idade. Então isso nos deixa emocionados. Eu e a família, principalmente a família, claro. Mas a Beatriz é uma paciente entre muitos pacientes que a gente vem atuando, em que eu atuo nesses 10 anos, sendo que 8 anos é fazendo formações de colegas na neurofotobiomodulação. Então isso não é achismo. Tudo que eu faço é baseado em evidência científica. O NeuroLaser Map, o capacete posicionador, o aplicativo, eles têm uma fundamentação para que a gente comece a publicar, coletar os dados específicos, ter a mensuração de resultados, o antes e o depois, compreender os ciclos que nós estamos trabalhando. A Beatriz hoje continua comigo, fazendo os ciclos de neuromodulação. E melhorando muitas terapias associadas. As terapias tradicionais. É importante sempre frisar que a neurofotobiomodulação por si não vai fazer nenhum efeito sozinha. Eu tenho que entender o que é neuromodulação. Então, se você está aqui, você entende por que você está aqui. Você tem uma formação. Se não tem, procure entender que neuromodulação, o que significa, quais são os objetivos. Nós precisamos de terapia tradicional para acompanhar. A neuromodulação ela vai trabalhar desempenhos. A gente vai trabalhar desempenho motor, desempenho cognitivo, desempenho comportamental, desempenho emocional, desempenho sensorial, desempenho do equilíbrio. É importante a gente entender sobre esses desempenhos. A neurofotobiomodulação, a neuromodulação, seja ela TDCS, magnética, que não são invasivas, as transcranianas, a gente está modulando áreas para trabalhar neuroinflamação. Neuroinflamação não é só patologia, não é só transtorno. Todos nós temos pequenas neuroinflamações ali devido ao nosso estilo de vida. Por isso que a gente tem uma rede de conexões ali quando a gente trabalha, que são efeitos remotos. Não pense que você é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e você vai ter só uma resposta específica porque você vai trabalhar na sua área. Você vai acabar vendo também resultados globais, mais globais. Ok? Então, funcionalidade plena nós adquirimos ali, né? Então, celorreia zeros, lábios selados. Beatriz realizou força para levantar-se do vaso sanitário sozinha por 2 vezes. Nesse relato aqui, vocês podem dar um pause, depois de ficar visualizando as mensagens. Cognição e aprendizado, que é algo fundamental e trabalha na área hipocampal, no hipocampo, né? Então, a gente teve ali avanços cognitivos extraordinários, interesse ativo em novos aprendizados e interações complexas. Esse caso demonstra que a eficácia da fotobiomodulação combinada na plasticidade neural e na conquista da autonomia funcional e qualidade de vida do paciente é fundamental ser uma resposta do nosso procedimento com base científica e planejamento adequado. O NeuroLaser Map, ele é um instrumento onde você deve ter a formação, entender que equipamentos a gente vai usar e principalmente o que nós temos em mão, como nós devemos usar o capacete posicionador. Então, o nosso capacete posicionador hoje, onde ele tem esse aspecto aqui, ó, esse é a nossa versão Butterfly, tá? Ele já foi modificado da primeira versão, que era um OpenBCI.
Então, aqui já é uma versão modificada, baseada no sistema 1020, ok? Eles já são fechados, baseado no eletrocefalograma, sistema internacional. E o que é importante nós citarmos aqui? É importante a gente citar o seguinte, e muitas pessoas que entendem de neuromodulação perguntam e têm essa dúvida, mas eu não tenho que ter áreas específicas, exatas. Quando a gente fala de neurofotoestimulação, nós estamos falando de efeito remoto, né? Diferente, por exemplo, da DCS. Que a gente precisa ali colocar um eletrodo para inibição e o eletrodo para estimulação naquela área e ter uma distância entre eles para ter uma efetividade e também uma pressão adequada para a gente ter uma impedância adequada. Então, para quem conhece a fotoestimulação como uso transcraniano, entende que esse processo aqui é o que nós precisamos. E esse capacete aqui no NeuroLaser Map, também a gente utiliza ele para TDCS. Ele também foi adaptado, esse novo desenho aqui, para utilizarmos na TDCS. Então, por isso que ele tem essas entradas aqui. Ó. Ele é chamado de butterfly porque ele tem uma geometria que lembra a borboleta, né? E essa borboleta, nos nossos valores, a gente simboliza a transformação que é a neuroplasticidade. Essa é a nossa fundamentação para o NeuroLaser Map. Pensar na neuroplasticidade, pensar numa transformação. O nosso modelo Butterfly ele é muito especial, que ele foi pensado em tudo isso. E as entradas dos eletrodos a gente pode medir, não focar apenas nas áreas que estão o hexágono na TDCS. Porque o nosso NeuroLaser Map, que é o aplicativo que acompanha o capacete posicionador, ele também tem protocolos de TDCS, agora no nosso sistema. Então, para que a gente entenda tudo isso aqui, como aplicar, a gente precisa entender que instrumentação a gente vai usar, que equipamento a gente vai usar, qual é o equipamento que a gente tem a nível de evidência científica que leva a gente a ter os resultados, por exemplo, do caso clínico que eu ainda há pouco apresentei. Bom, é importante a gente entender a legislação e regulamentação, tá? A Agência Nacional, a Anvisa, ela orienta e, além de orientar, exige, tá? Que o equipamento ele tenha registro obrigatório. Todo equipamento de laser ou LED utilizado na prática clínica deve possuir registro no Ministério da Saúde, validado e expedido pela Anvisa, atestando a sua segurança e eficácia. Manutenção e calibração. É obrigatória a realização de calibração periódica e manutenção preventiva dos equipamentos, conforme as diretrizes do fabricante, para garantir a entrega exata da dose programada. Classificação de risco. Os equipamentos emissores de laser são classificados quanto ao risco óptico. O uso inadequado ou equipamentos não certificados configura infração sanitária e riscos à saúde do paciente. Então, nós temos uma classificação de laser. O nosso laser, para utilizar na transcraniana, ele é de baixa intensidade. Ele não é LED, que nós utilizamos no capacete. Não deve ser LED, por conta das nossas diferenças ópticas, tá? Para a gente ter uma efetividade do uso do recurso. E entender o que nós temos hoje no mercado são equipamentos off-label. Off-label significa que ele pode ser usado para transcraniana, porém, eles não foram criados para transcraniana. Até o momento da gravação deste vídeo, deste tutorial, desta apresentação do NeuroLaser Map, a Anvisa não tem nenhum equipamento onde ela relata e escreve equipamento para fotobiomodulação transcraniana. O que ela reconhece, por exemplo, em alguns capacetes que têm a regularização da Anvisa, é equipamento de fotobiomodulação terapêutico. Ele pode ser incluído como sistêmico ou até mesmo para tratamento capilar. Mas não existe ainda, no momento, pela Anvisa, equipamento onde relate, ele fale que é usado para reabilitação de neuromodulação, fotobiomodulação transcraniana. O que nós usamos hoje são equipamentos portáteis que eles estão dentro dos parâmetros de comprimento de onda, onde todos os dados e evidências científicas e revisão sistemática mostram como a gente consegue uma penetração de pelo menos de 2 a 3
90% dessa luz para que chegue no cérebro. Então, falando um pouquinho, né, do que a gente tem relacionado à biofísica, a gente volta um pouquinho do que a gente tem de interação luz do tecido. Lembra que a gente vai colocar ali uma energia, uma capacidade energética num crânio. Então, se eu vou colocar num crânio, eu tenho que conhecer anatomicamente o que eu tenho de resistência e a física para entender qual é o processo que vai acontecer ali. Bom, primeiramente, que eu quero falar aqui, a gente tem cabelo, quando o paciente não é calvo, né? Então, se eu tenho cabelo, o cabelo tem pigmentação. Eu já começo a entender que eu preciso de um comprimento de onda que ultrapasse isso, que não seja superficial, onde ele tem que chegar o máximo possível numa penetração e ultrapassar o crânio. Isso já é de fundamental suporte biofísico. Para eu entender, isso é um suporte da física. Isso é lei. Então, se eu tenho uma pigmentação no cabelo, seja o cabelo escuro, mais claro, pintado, se eu uso um comprimento de onda como vermelho, eu já estou ali dissipando uma quantidade de energia considerável que não vai conseguir chegar no cérebro do meu paciente. Não vai conseguir chegar no neurônio desse paciente, no córtex desse paciente. Então, eu já tenho essa primeira área. Então, já entendo que um comprimento de onda vermelha não seria tão eficaz. Então, eu já começo a entender que um comprimento de onda, um tipo de luz como um LED, talvez ele não consiga levar, porque eu preciso ali a nível de efeito cortical. Porque eu tenho reflexão, eu tenho transmissão, eu tenho espelhamento e eu tenho absorção. A reflexão é a parte da luz que bate na superfície da pele e ela vai ser refletida de volta ao ambiente. Ela vai ser o que então? A energia perdida. O uso correto de uma ponteira com contato direto vai minimizar essa perda. Então eu já tenho que entender que eu preciso de uma aplicação pontual. E essa aplicação pontual ela tem a ver com a densidade da energia. Vou falar um pouquinho de densidade de energia, que vai me ajudar a não ter perda nessa reflexão. O que é a densidade de energia? Quanto menor a área onde eu vou gerar essa luz, onde essa luz vai ter uma saída, uma irradiação, maior a densidade. Pensa comigo no seguinte. Pensa comigo num pote de mel. Pensa agora um pote de mel onde ele não é tão largo. Esse pote de mel, ele é bem estreito, bem curto. Ele é apertado. Como se fosse um bico de uma pasta de dente. Para você tirar esse mel, a densidade dele vai ser maior na ponteira. Você vai precisar apertar para ele sair esse mel. E ele vai sair com uma densidade bem grossa. Pensa agora nesse mesmo mel em um recipiente mais largo. Ele vai cair com facilidade. A densidade vai ser menor. É esse pensamento. Então imagina se eu tenho uma área grande para colocar no meu cérebro com uma densidade que vai se espalhar. A densidade se perde. Eu já tenho um caminho ali que eu não vou ter eficácia. Isso é física, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Isso é física. E é isso que foi baseado nos estudos e evidências científicas. E eu estou falando aqui sem nenhum viés, tá? Pode ser que vocês entendam como viés, porque eu sou desenvolvedor do NeuroLaser Map, mas é física pura. E aqui a gente tem transmissão também. A transmissão é quando a luz atravessa o tecido sem interagir com nenhuma estrutura celular. E aí eu tenho uma eficácia. Ela passa direto sem gerar o efeito biológico no local. Essa eficácia é de passagem, é de transporte, é o trilho. Lembra que o laser ele está fazendo uma irradiação. Eu vou precisar de um trilho para essa luz chegar. É como se fosse transportada, como se ela fosse ser transportada para uma área, que vai ser justamente essa transmissão. Dependendo do que eu vou encontrar ali no caminho, né, de bloqueio, eu vou ter uma melhora ou não. Então esse trilho ele pode ser um trilho que seja um trilho fácil, ou seja um trilho com bloqueios. No crânio, e as evidências científicas mostram que quando eu chego no líquido cefalorraquidiano, essa luz ela consegue ter uma melhora da capacidade de efeito remoto, ela se espalha. É como se ela ficasse mais forte, como se ela tivesse uma atenuação maior nesse transporte, nesse trilho.
nas pesquisas mostra que quando chega no líquido cefalorraquidiano eu tenho uma facilidade nesse transporte, olha que legal, para chegar onde eu preciso. E a gente tem um outro estudo onde fala que quando eu chego na quarta cadeia mitocondrial, que é onde acontece a magia, para quem tem a formação sabe o que é essa magia, é quando o laser chega no citocromo-C oxidase, eu tenho o efeito mitocondrial, ele é muito maior no neurônio do que no músculo, olha que incrível. E aí eu tenho o espelhamento após essa transmissão. A luz entra no tecido, bate na estrutura, vai mudar a direção várias vezes, aumentando a área de distribuição dessa luz. Mas vai o quê? Diminuir a profundidade de penetração. Então, a partir do momento que eu tenho ali um trilho que vai me adequar, que ele vai fazer eu ficar mais fácil de eu chegar no lugar, ele vai fazer o transporte mais fácil, eu vou mudar a direção, porque eu vou bater em outras estruturas ali. E isso, se eu faço com que essas estruturas elas comecem a mudar de direção, eu perco a profundidade dessa penetração. E é por isso que a absorção que eu vou ter lá no meu córtex, ou lá no cerebelo, no córtex, até chegar no neurônio, ela vai ser uma absorção muito pequena. Eu comecei com uma alta densidade. Para eu chegar lá, ela vai ser menor. E mesmo sendo menor, eu tenho grandes possibilidades. Porque eu tenho um efeito mitocondrial no citocromo-C oxidase, onde o neurônio recebe e tem o maior pico desse citocromo-C oxidase na quarta cadeia respiratória, maior no neurônio do que no músculo. E aqui nessa absorção é o efeito mais importante. É onde a energia do fóton é absorvida por moléculas específicas, que aqui a gente chama de cromóforos, para quem tem a formação sabe do que eu estou falando. Nessa célula vai desencadear os efeitos terapêuticos da fotobiomodulação. Então aqui eu tenho de 1, 2 a 3% que faz esse efeito enorme que nós vimos na Beatriz. E é num comprimento adequado para se chegar lá, não é qualquer comprimento. Então não pense que então se é profundo, quanto maior o comprimento, melhor a minha etapa de chegada. Não. Eu tenho um comprimento bem específico que pelo tempo que ele ficar nessa célula, ele vai brincar na quarta cadeia respiratória e vai dar saltos e saltos e saltos nesse tempo, nesse comprimento de onda, que é entre 808 a 830 nanômetros. Se eu passar, eu tenho profundidade, mas eu não tenho pico, esse play center no citocromo-C oxidase. Essa brincadeira, esse boom mitocondrial. E é o que a gente chama de janela óptica, né? Então, essa janela óptica, o que nós temos hoje a nível de referências científicas, tá? Falando um pouquinho do conceito do que é essa janela óptica. Então, a janela óptica ela é a faixa de espectro eletromagnético compreendida entre 600 nanômetros a 1100 nanômetros, que essa luz ela vai ficar numa faixa entre vermelho e infravermelho próximo. Nessa faixa, a luz consegue penetrar profundamente nos tecidos. Nós temos ali, abaixo de 600, já luz azul, verde e ultravioleta, que é fortemente absorvida pela melanina, pela hemoglobina, não conseguindo, então, penetrar o suficiente na superfície da pele. O limite superior precisa ser acima de 1100, né? Então, o infravermelho médio e longo, que a luz passa a ser fortemente absorvida pela água, tecido biológico, presente nos tecidos, gerando calor, que é um efeito térmico, em vez de fotobiomodulação, que pode causar ali queimaduras. Por isso que se você utilizar fotobiomodulação num comprimento de onda mais superficial, o paciente vai sentir ali até um incômodo no cabelo. Né? Quando você utiliza o infravermelho, você sabe que isso não acontece, porque a luz está sendo profunda. Então, olha só. Falando um pouquinho dessa porcentagem que chega, eu lembro que quando eu iniciei a fotobiomodulação transcraniana, e muitas pessoas me criticavam muito, né? Porque é normal, acho que isso é válido demais. Eu acho que toda crítica é bem-vinda, principalmente quando é algo novo. Mas desde que seja com uma crítica respeitosa, sem denegrir a imagem, você trazendo dados, isso é muito importante para a comunidade científica. E você sabendo de física também, né? Você tendo esse comprometimento com a ciência,
antes de você chegar a criticar, eu lembro que chegaram comigo e falaram, nossa, se ele está usando tanto de Joule, tanto de tempo ali, ele vai queimar neurônio. Gente, queimar neurônio. Eu estou chegando com 2% de uma carga de Joule para queimar um neurônio. É porque quando a pessoa lê um artigo científico, numa experiência ainda, onde ela vê lá um ROS, onde teve um dano no neurônio, aquilo foi em camundongo, né? Então, se você usar em camundongo, realmente a penetração vai ser muito maior. E aí é que teve essa queima, entre aspas, tá, pessoal, de neurônio, essa morte aí do neurônio, por conta que foi usado em camundongo. Então, a gente tem que também ter critérios, até para criticar o colega, para falar do colega, estudar um pouquinho antes, ter esse trabalho ali de estudar fisiologia, a física, né? Que a gente tem que voltar um pouquinho ali porque a gente estudou no colegial. Mas, enfim, o que são determinantes desses comprimentos de luz para os efeitos neuronal que a gente tem e que aparecem de maneira bem criteriosa nos estudos? A gente tem isso aqui, tá? Esses dados aqui que são super importantes. Então, mecanismos biológicos e biofísicos com nossas referências científicas. Então, a gente tem aqui o primeiro, né, o estudo de Anderson, que é de 810 nanômetros, uma penetração transcraniana que se demonstra eficaz. A gente tem de Gedel, que é de 830 nanômetros, que é penetração também, houve penetração. De Tedford, que é 808 nanômetros, que é o que a gente utiliza basicamente no off-label em equipamento portátil, validado, claro, pela Anvisa. Pittsky, que é de 808 também nanômetros, olha aí, mais um de 808 nanômetros, causando uma eficácia a nível de mitocondrial. E Arolowski, que é do aspecto entre 300 a 1.200 nanômetros, sendo que teve penetração maior em 1.100 nanômetros. E tem um estudo recente de 1.064 nanômetros que teve uma profundidade, mas ambos não tiveram pico no citocromo oxidase como tem em 808 nanômetros. Conclusão aqui desses estudos, né? A gente tem entre 808 a 810 nanômetros um pico de absorção do citocromo oxidase, que é o efeito bioquímico ideal. Entre 1064 a 1100 nanômetros, uma penetração transcraniana maior. Então, chega profundamente, mas não tanto com efeito com esse mitocondrial nesse pico aí, onde eles tiveram resultado no estudo. E entender essa diferença é muito importante, tá? Para quando você pensar em uso da fotobiomodulação, tá? Então é importante a gente ter aí isso bem fechado. O que eu sempre gosto de falar vamos pensar em laser e LED. E eu gosto muito de dar esse exemplo. A gente vai pensar em uma marcha de vários soldados marchando. Então, vários soldados marchando. Como é essa marcha desses soldados caminhando? Elas são coerentes, elas são coordenadas. Imagina vários soldados marchando. Primeiro passo, segundo passo, levanta a perna, abaixa a perna. Primeiro passo, segundo passo, direita, esquerda. Organizado, muito bem organizado. Agora vamos pensar numa grande capital como o Japão. E pensa naquelas avenidas do Japão que são grandes, enormes, que tem aquela faixa de pedestre onde várias pessoas vão atravessar. Várias pessoas atravessando, uma para um lado, outra para o outro, uma de lado, uma do outro lado, elas se dando de contra. O laser são os soldados. E essas pessoas atravessando no Japão, nessa faixa de pedestre, é LED. E é essa a grande diferença aí que a gente está mostrando, tá? Então, o laser monocromático emite apenas um comprimento de onda exato. O LED vai ser uma banda mais estreita. O laser ele é coerente, o LED incoerente. Isso é física, tá, pessoal? Colimado, então o feixe ele vai paralelo e não se espalha, que mantém uma energia concentrada em um ponto pequeno. Já o LED é divergente, o laser se espalha rapidamente ao sair da fonte, cobrindo uma área maior. A aplicação clínica do laser é ideal para atingir tecidos profundos, pontos específicos com alta densidade de energia. Já o LED é ideal para tratar áreas extensas e tecidos mais superficiais, entregando energia de forma distribuída.
Quando eu falo da fotobiomodulação transcraniana, e ela precisa ser utilizada com critério terapêutico enorme do terapeuta, do profissional que vai aplicar, é entender que eu preciso de um planejamento, eu tenho que ter uma habilidade e competência para planejar. Então imagina você, sabendo essa diferença de laser e LED, você como profissional cobrar para colocar um capacete que tem LED no teu paciente. Você está cobrando para você colocar um capacete de LED no teu paciente, onde ele é plug play. O que significa ser plug play? É um equipamento que vende, que é registrado pela Anvisa, que não é registrado especificamente para transcraniana, mas sim como terapêutico, até sistêmico. E colocar na cabeça do paciente você cobrar para isso. Se eu sou, olha só, o meu raciocínio, tá? Se eu sou o pai ou se eu sou o paciente e um profissional faz isso, sem nenhum planejamento terapêutico, sem nenhum marcador, sem nenhuma aplicação de escala, sem nem pontos de áreas que eu vou trabalhar, que vou fazer o modo de conexão, a rede de conexão, sem entender e mensurar os meus resultados, eu vou comprar esse capacete. Eu não vou ficar pagando esse profissional para estar aplicando. Não vou. Eu vou comprar esse capacete. E ele é LED, tá? Então eu já sei que existe uma diferença. Não estou criticando o capacete. Ele pode ter um efeito sistêmico, porque se você usar todos os dias, você vai ter um efeito. Lembra que aqui tem vasos, aqui tem áreas que vai... Corrente sanguínea, a gente tem um ILIB. Para quem entende de laser, sabe que tem um ILIB. Então não tem efeito sistêmico. Se você tem efeito sistêmico, você tem área para trabalhar. E eu tenho que saber o ponto que eu vou trabalhar. Dando um exemplo aqui. Saiu uma pesquisa recente sobre a eficácia do laser na carótida para fazer o ILIB. E ela não foi tão eficaz quanto fazer na artéria radial. Por que ela não foi tão eficaz? Porque para chegar lá na artéria... mas você deve pensar assim, mas como não? Porque a artéria radial está aqui. Mas a carótida está aqui. Por que o ILIB não foi tão eficaz? Porque para chegar lá, eu tenho estruturas de músculo. Né? Eu tenho músculos, eu tenho outros vasos. Tenho cartilagem também nessa área do complexo laríngeo. Então, tenho outras estruturas ali que eu estou falando de física para chegar lá. Isso é um raciocínio, pessoal. Então, de uma maneira sistêmica, se eu usar todo dia um capacete, eu vou ter um resultado. Só que eu não posso confundir esse resultado com um resultado transcraniano. Tá? Na área da saúde não existe nem para sempre nem nunca. Eu não estou sendo crítico e nem quero criticar ninguém. Eu estou sendo ético. Ético no modo de a gente conseguir raciocinar o que a gente tem em mãos. Mas se eu tenho um capacete onde eu tenho uma área e eu posso ter ali um aplicativo de gestão, e aqui eu venho para o meu viés, porque é um produto meu que eu desenvolvi com a minha prática clínica sempre baseado em evidência científica e que me dá um resultado, e eu planejar, com a minha experiência, com a minha habilidade e competência, planejar, fazer o planejamento terapêutico desse paciente, eu vou ter maior habilidade. Resultado. Eu vou ter critério. Eu não estou engessado. Eu trago no meu aplicativo, no NeuroLaser Map, que eu falo que é nosso, protocolos que eu utilizo e outros protocolos baseados no TDCS que eu coloquei e adaptei para neurofotoestimulação, mas nem sempre eu uso, porque cada paciente é diferente de outro. Eu preciso entender a função, e é por isso que no aplicativo, quando você clica lá, e vocês vão ver em outro bloco, numa outra publicação, como é que funciona o aplicativo para utilizar com esse capacete. E qual a quantidade de energia para eu chegar. Então pensa comigo, se eu quero 12 a 3%, eu não vou colocar 6 joules, 1 joule, 3 joules. Gente, colocar 1 joule, 2 joules, 3 joules. E aí? Num equipamento de uma saída de 100 mW, eu preciso chegar com 30 joules aqui para eu ter uma densidade específica para eu penetrar essa energia e chegar a 2%. Eu não posso colocar 9 joules que são 60 segundos. Então, como é que eu vou mensurar a carga que eu vou colocar? É o tempo. Em 100 mW, mais ou menos 5 minutos, dá 30 joules. Então, ali eu tenho um parâmetro de 30 joules, 15 joules, até 90, 50 joules para conseguir, dependendo do que eu quero com o meu paciente, dependendo da minha análise criteriosa como terapeuta. Tá? Então, não vou pagar ninguém para colocar capacete, eu posso indicar, por isso que eu não estou criticando, eu poderia indicar para o paciente. Eu comprei esse capacete, eu comprei outros capacetes, eu mandei buscar um lá da Europa,
Você pode deixar com o teu paciente para ele utilizar diariamente, porque vai ter um efeito sistêmico. O LED tem um efeito sistêmico, sim. É estudado, inclusive, pelo Michael Humble, né? Então, que é um dos maiores estudiosos na fotobiomodulação. É o maior estudioso na fotobiomodulação. Então, você pode deixar lá e o teu paciente usar diariamente. Aí você cobra, né? Para fazer o seu protocolo de usar diariamente. Você deixa lá e depois pega o capacete. Mas você ficar fazendo o protocolo, na minha opinião, tá? Como terapeuta, levando em consideração o meu viés aqui do aplicativo, ok? Deixando bem claro isso também, para que não me julguem em relação ao que alguém escolhe fazer terapeuticamente e cobrar. Tá? Cada um é livre para cobrar da maneira que quiser. Eu estou sendo aqui racional em relação se eu me colocasse no lugar de um paciente. Ok? E o Neurolaser Map? O que é o sistema do Neurolaser Map? É a gente entender que a fotobiomodulação, o nosso valor principal é entender isso aqui, né? Quando a gente começou a trabalhar. Ela não é só sobre apontar a luz para a cabeça de uma maneira aleatória. É sobre precisão anatômica e estimulação de redes neurais específicas. Então, nosso grande valor, o nosso grande objetivo é esse, tá? Que a nossa fotobiomodulação, ela não é só apontar a luz e pronto. Nós temos que ter o quê? O entendimento do mapeamento de redes neurais. Essas redes neurais compreendem rede de linguagem, rede cognitiva, rede motora, que são os desempenhos que eu falei anteriormente, tá? Estão ligados ao processamento, compreensão da linguagem, atenção, memória, funções executivas, tomada de decisão, rede motora, planejamento, controle e execução de movimentos. E aí o Neurolaser Map ele vai ser uma cartografia funcional. Então ele é um sistema de cartografia craniana que foi desenvolvido para guiar a aplicação da fotobiomodulação de forma exata. Ele mapeia a superfície do crânio e vai correlacionar os pontos externos com áreas corticais subjacentes, giros, sulcos, áreas de Brodmann. E assim a gente tem uma padronização clínica que vai ajudar a gente, inclusive, nas nossas publicações e mensurações e mostrar os nossos resultados, como eu estou fazendo aqui. Então, o objetivo do sistema é fornecer ao terapeuta um GPS confiável, garantindo que a dose correta de energia seja entregue exatamente na área cerebral responsável pela função que deseja modular, tornando o tratamento reprodutivo e baseado sempre em evidências. Tá? Então, aqui, só para a gente ter ainda um raciocínio clínico adequado, então aqui eu tenho o sistema das 20, a área de Brodmann, também que tem uma relação, é correlacionado, e o que eu uso de fotobiomodulação, a gente tem um efeito ali remoto, né? Ele vai sair de uma área e vai para outra, onde eu tenho luz. É um efeito biofísico diferente de uma eletricidade, onde eu vou inibir uma área e vou estimular outra. Quais são as nossas ferramentas, né? Então, a gente tem um capacete, um ecossistema próprio, que é o aplicativo, que nós vamos ver no outro bloco, que é transferir a precisão do sistema 1020 para uma prática clínica de forma exata e reprodutível. Então, o Neurolaser Map, ele abandona as toucas de tecido e desenvolve um hardware de precisão. Então, nós temos uma peça de engenharia impressa em PLA, leve e resistente. Claro, a gente tem termo de garantia no nosso capacete, porque você precisa ter um cuidado com ele, que é projetado para garantir que a ponteira do laser atinge o crânio no ângulo de 90 graus, maximizando a penetração óptica. E agora a gente tem também, junto com o produto, um adaptador onde você encaixa no hexágono do capacete e você fica com as mãos livres. Você conecta lá o equipamento, o laser portátil, e você fica com as mãos livres, podendo exercer ali naquele momento uma outra atividade com ele de estimulação. Nós também vamos ver na aplicabilidade clínica. 35 pontos, né, que tem no capacete, são 35, então, na área do capacete, deixa eu só colocar aqui a imagem.
Então, nessa área aqui do capacete, nós temos 35 pontos, tá? Então, é baseado no sistema 10-20, mas aqui a gente tem 35 hexágonos, ok? E o nosso hardware físico, que trabalha com uma sincronia de um ecossistema digital, que é o nosso aplicativo, né? Então, ele tem uma interface 3D interativa que mostra exatamente a função de cada ponto e vai permitir o planejamento visual do protocolo. Ele é bem intuitivo, mas a gente vai mostrar o passo a passo. E é um PWA, onde você pode utilizar em qualquer tipo de dispositivo. Vamos falar especificamente dele. Aqui é um pouquinho das nossas áreas que a gente trabalha, né? Então, aqui se correlacionam. Então, a gente tem essa citoarquitetura cerebral, enquanto o sistema 10-20 mapeia o lado de fora, o mapa do Brodmann mapeia o lado de dentro. A gente tem essa correlação entre os dois. E essa correlação clínica é importante para a gente ter o sistema das funções que são originadas, são dadas e informadas no aplicativo, no software que você tem junto com o capacete. Então, o que nós temos ali no nosso NeuroLaser Map? A gente tem sempre a avaliação inicial, né? A gente vai poder gerar ali no nosso planejamento a frequência semanal. A gente tem um volume de protocolos bem considerado dentro do aplicativo. Nós temos a possibilidade de fazer os agendamentos, de reavaliação ou pausa também. Junto com o que a gente tem em relação ao que a gente faz do passo a passo cadastro de paciente, plano terapêutico, mapeamento visual, escalas de avaliação, efetividade e relatórios. A gente tem mais de 38 escalas clínicas validadas e o nosso aplicativo, nosso software, para quem é nosso cliente sabe que a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp, onde nesse curso exclusivo de WhatsApp, o profissional da área da saúde que faz o nosso curso, que faz a formação, ou que não faz a formação, mas que queira protocolos específicos, escalas específicas, pode estar colocando lá que a gente vai levar para os programadores colocarem no aplicativo. Ele não é engessado, a gente conversa, os nossos clientes conversam entre si. Temos 35 pontos do capacete, 25 categorias clínicas, e nós podemos ter mais ainda e incluir mais. Ele tem um registro de evolução, né? Então, resumo visual do plano, você consegue observar, a imagem de um mapeamento dentro do aplicativo, seleção flexível de pontos, você consegue selecionar os pontos no dia, digamos. Um exemplo, você selecionou lá um plano terapêutico para TDAH, mas você está vendo que aquele paciente, você não quer trabalhar naquele momento lá, linguagem social, função executiva, você clica e aí você tira a função executiva e faz um mapeamento de outras áreas que você queira trabalhar. Ele nunca vai ser engessado. A gente tem ali próxima sessão, né, para ter a evolução. E as prescrições que a gente tem também de cada sessão. A gente tem tudo prescrito e tudo em documento, em PDF. Quando você se registra no aplicativo, você vai ter o seu nome lá em cada exportação de PDF. A gente vai ver melhor isso no segundo ciclo, né? Desculpa, que eu li ciclo aqui. No nosso segundo curso, no nosso segundo vídeo, né, no segundo bloco. Então, a gente tem ciclos, pausa, reavaliação, avaliação, ciclo ajustado, gráficos de mensuração. O nosso sistema todo está integrado no sistema 10-20, como eu falei ainda há pouco, né? As áreas e as medições, elas compreendem não só de maneira efetiva, como nas áreas exatas para localização. Lembrando que a gente tem variação crânio, então o nosso capacete, posicionador, ele tem um padrão do tamanho do crânio do brasileiro. Mas a gente tem outros tamanhos e pode ser encomendado outros tamanhos também para quem é cliente, tem a possibilidade de ter um valor bem acessível, caso queira outros tamanhos mais personalizados. Aqui todos os pontos, tá? Esses são os nossos mapeamentos. As escalas, como eu falei, aqui são algumas, né, que nós temos. E para terminar, né, quero deixar aqui mais uma vez essa mensagem, que a fotoimaginação transcraniana não é sobre apontar luz para a cabeça de forma aleatória. É sobre precisão anatômica, estimulação de redes neurais específicas e coragem
de transformar a neurociência em prática clínica baseada em evidências. Eu deixo aqui de antemão meu muito obrigado pela confiança de todos os clientes. Além da gratidão que eu tenho, eu queria dizer que é um enorme prazer poder chegar a outros profissionais e principalmente a outras famílias e poder transformar a vida dessas famílias, desses pacientes e dos profissionais que têm responsabilidade ética e são criteriosos em relação à escolha dos seus procedimentos. Eu sou Carlos Charoni, sou desenvolvedor, trabalho há 10 anos com a neurofotobiomodulação, faço formação há 8 anos, ministro o curso há 8 anos de neurofotobiomodulação e todas as nossas experiências são experiências positivas. Como existe uma frase muito famosa, o laser ele é a solução procurando o problema, desde que seja feito com responsabilidade, critério e ética. Meu muito obrigado.